Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou Paulo White e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. ISIS, they try to attack not just the church, but also the families, the Christianity, and they want to kill the population and their own history. Just before ISIS came and occupied our land, our monastery, especially in Karkosh, in Nineveh Valley, I feel something will happen. It's very dangerous against us. That's why I decide to put all these collections, many kinds of collections, in the big truck and take it out of Nineveh Valley and Mosul and put it here in Erbil in Kurdistan. O arcebispo de Mossul, que acabamos de ver nestas imagens, Dom Najib Moussa, teve um papel absolutamente determinante no verão de 2014, quando o grupo jihadista Estado Islâmico atacou e ocupou as terras cristãs da planície de Nínive, no Iraque. Ele teve um papel determinante porque conseguiu salvar centenas de manuscritos que atestam bem a presença cristã nestas terras bíblicas, como ajudou também a salvar centenas de cristãos que viviam nesta altura nestas aldeias e vilas da chamada planície de Nínive. Bom, por causa do seu papel, do seu trabalho absolutamente determinante, o Parlamento Europeu pretende agora atribuir-lhe o Prémio Sakharov dos Direitos Humanos. Ele pelo menos faz parte da chamada shortlist. Há 5 nomes, o dele é um desses nomes, é que o Parlamento Europeu vai agora escolher e para atribuir, portanto, o Prémio Sakharov deste ano. Para falar sobre este assunto e outros assuntos da atualidade, tenho comigo via Skype a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá aos nossos telespectadores. Bom, o arcebispo de Mossul, que vimos nestas imagens, teve, Catarina, portanto, que é um dos nomes propostos este ano pelo Parlamento Europeu para a possível atribuição do Prémio Sakharov dos Direitos Humanos. Este arcebispo teve, como dizia, um papel absolutamente determinante para a salvaguarda, digamos, destes manuscritos e também dos cristãos que estavam, na altura, na planície de Nínive, quando houve o ataque e a ocupação destas terras pelos jihadistas do Estado Islâmico. Aliás, importa lembrar que foi precisamente em Mossul que foi proclamado o califado do Estado Islâmico. Exato, Paulo. Foram de facto tempos de medo, com milhares de cristãos em fuga perante as ameaças mais sinistras que os terroristas representavam. E então o dominicano Najib Moussa era um dos milhares de cristãos que estavam na cidade de Mossul, nessa altura. Na altura ele era sacerdote, agora é o arcebispo de Mossul. Conseguiu, como disse, salvaguardar cerca de 1300 manuscritos preciosos que atestam a presença cristã nestas terras bíblicas. Sim, foi de facto um trabalho de enorme coragem, mas absolutamente necessário e precioso. Se ele não tivesse conseguido retirar estes manuscritos, provavelmente teriam sido todos destruídos. Bom, e por causa desse gesto, podemos dizer assim, dessa ousadia, agora o Parlamento Europeu pretende atribuir-lhe, é uma das fortes possibilidades, o Prémio Sakharov dos Direitos Humanos, o prémio deste ano, do Prémio Sakharov deste ano dos Direitos Humanos, que é um prémio, Catarina, altamente prestigiado. Muito importante mesmo, Paulo. Aliás, para a comunidade, só a possível atribuição do Prémio Sakharov a Dom Najib já é muito relevante. Ele, de alguma forma, representa toda a comunidade cristã que foi escorraçada das suas terras por um dos mais sanguinários grupos terroristas de que há memória. E agora, ao propô-lo para este Prémio Sakharov, está, de alguma forma, a fazer-se também justiça. O próprio Parlamento Europeu, digamos, nos argumentos que elencou para poder atribuir ao arcebispo de Mossul este Prémio Sakharov, o próprio Parlamento Europeu justifica não só por causa da questão da salvaguarda dos manuscritos que atestam a presença cristã, mas também pela forma como ele ajudou a salvar centenas de cristãos da ameaça jihadista. Sim, Paulo, vale de facto a pena ler este pequeno texto, pois é da responsabilidade do Parlamento Europeu, que é uma entidade que normalmente é equidistante nestas relações ou nestas questões relacionadas com a religião.
E, portanto, neste texto diz-se que Don Najib Musa, Michael, garantiu a evacuação dos cristãos, sírios e caldeus para o Kurdistão iraquiano e salvaguardou mais de 800 manuscritos históricos. Portanto, salvou pessoas e um valiosíssimo património cultural. Nem mais, numa entrevista em 2018 à Fundação AIS, então como diretor do Centro Digital dos Manuscritos do Oriente de Erbil, o atual arcebispo de Mossul, Don Najib Michael, contou como é que se deu o ataque dos jihadistas e como é que ele salvou os documentos. Vamos ver esta entrevista, que é hoje uma preciosa forma de verificarmos como é que tudo aconteceu nesta altura. Vamos ver. ISIS, they try to attack not just the church, but also the families, the Christianity, and they want to kill the population and their own history. Just before ISIS came and occupied our land, our monastery, especially in Karkosh, in Nineveh Valley, I feel something will happen. It's very dangerous against us. That's why I decide to put all these collections, many kinds of collections, in the big truck and take it out of Nineveh Valley and Mosul and put it here in Erbil in Kurdistan. It's very important to us to save our heritage and keep it safe to future generations. The Christian community here in Iraq is not a new community. It's very old, since 2000 years ago. We have from 12th to 13th century many grammars and many dictionaries. In Aramaic especially, the language of Jesus Christ is our mother tongue. And we are proud to keep it and keep also many Muslims collections and from Quran, from Hadith, from Alfiyat bin Malik, and also some Yazidis manuscripts. When I get a manuscript between my hands, I'm thinking about many hundreds, maybe many thousands of people who use it. They prepare the wood, the leather, and the paper and everything, and they pray by this during more than 1,000 of years. How many eyes, how many mouths, how many hands touch it and use it till now. That's why it's very important to keep it and to keep it with our community, old community. And we hope going back with our families to our own land. But you see, it's very damaged from inside. Even a little piece of paper of manuscripts, I respect it because it's our history. If we want to keep our kids for future, we should keep also the roots. So the tree with roots, we have a future. Without the roots, we have no future. With our faith, with our collections, with our history, we became strong against ISIS. De uma boa notícia para outra boa notícia. O Tribunal de Primeira Instância de Karachi, no Paquistão, emitiu na passada segunda-feira, dia 21 de setembro, um mandado de prisão contra Abdul Jabbar e os seus cúmplices, acusando-os de sequestro, de violação e de terem forçado o casamento com uma jovem cristã, Uma Yunus, atualmente com 15 anos de idade. A jovem, que terá, entretanto, engravidado e estará a viver praticamente como reclusa num quarto. Bom, Catarina, esta é, de facto, uma notícia muito importante, não só nesta história concreta desta jovem, Uma Yunus,
como também, de alguma forma, para todas as jovens cristãs que estão sequestradas no Paquistão. É muito importante mesmo, portanto, aliás, a sua advogada, Tabassum Yousaf, que tem assumido a defesa desta jovem cristã, afirmou já em declarações à Fundação AIS que este é um grande passo para a libertação de Uma Yunus, embora haja ainda um longo caminho a percorrer. Para a família, Catarina, eu penso que a expectativa deve ser mesmo muito grande. Sim, claro. Para a família esta foi uma grande notícia. Portanto, a mãe de Uma falou, entretanto, também com a Fundação AIS e disse logo que só quer a sua filha de volta, como se calcula, não é? Bom, eu imagino os planos, os projetos que a família terá neste momento para Uma Yunus, não é? O principal, Paulo, é de facto salvaguardá-la das garras do raptor. Mas depois, de facto, querem que ela continue os seus estudos e que possa viver a sua vida como seria de esperar para uma rapariga normal da sua idade. É evidente que nada irá apagar o tormento porque ela tem passado, que esta rapariga Uma tem passado, mas a mãe acredita que tudo irá correr bem, que tudo irá ficar bem. Portanto, o principal mesmo neste momento é retirá-la das mãos do seu sequestrador. Uma Yunus foi raptada em outubro do ano passado, faz agora um ano precisamente, em Zia Colony, na cidade de Karachi, quando tinha na altura 14 anos de idade. Foi violada, foi forçada à conversão ao Islão e a casar até com o próprio sequestrador, que, já sabemos, a engravidou. De passagem por Lisboa no início deste ano, o arcebispo de Lahore, Dom Sebastian Shaw, fez questão de comentar este caso para a Fundação AIS. Nós já vimos aqui estas declarações aqui no nosso programa em semanas anteriores, mas pela sua importância, por causa deste desenvolvimento, é importante rever novamente estas declarações do arcebispo de Lahore aqui ao nosso programa. Uma Yunus from Karachi, I know her kidnapping, then she was kidnapped and then she was raped and then became Muslim. This is what they are saying it. Actually, when these kind of things happen again and again, it means that there is something wrong in that society or some problem is there. So we realized that, then we took this case to High Court, and then I think in March or April this year, last year 29 or later I think, we had a meeting in Islamabad. Government appointed some group, a committee, to investigate why these things are happening. And I am very happy to share that government is trying to protect all people, minority people, everybody. Then in that meeting in Islamabad, we have the head of Islamic Ideology Council, Qibla, Sir Qibla. He was also present there. And then one of our own MNAs, lady, Shanila Ruth was there, some retired judges were there, people from different fields were there, Hindus were there, Sikh were there, we Christian, I was also there. So we discussed this matter, and it was the first time that Islamic Ideology Council also took part, and the head, Sir Qibla, took part. The meeting was last year? Last year in Islamabad. And then they said that actually the kidnapper should be, kidnapping is a crime. So first is kidnapper should be punished. If we want to make a standard and give freedom to women and men all equal, then we have to indicate what are the causes, and cause is the kidnapping is a crime, so kidnapper should be also punished. That will be the only way to control and make more harmony and balance in the society. So government is working on that. So I hope Uma Yunus will also get justice. Do Paquistão vamos agora para a Nigéria. Bom, mas antes disso, Catarina, ainda uma nota em relação a esta história de Uma Yunus, de que temos estado aqui a falar. Tal como ela, como eu disse há pouco, há centenas de outras raparigas cristãs. Aliás, isso foi um dado
também sublinhado por Dom Sebastião Shaw, há centenas de outras raparigas cristãs igualmente sequestradas no Paquistão nos dias que passam. A Fundação AIS tem algum projeto de apoio específico para estas raparigas? Ajuda-as de alguma forma? Ajudem muito, Paulo, por exemplo, a começar no apoio judicial, como é agora o caso da Uma Yunus, ou, por exemplo, como foi o caso da Asia Bibi, mas também dando-nos depois alguma proteção e também formação para que possam, de alguma forma, refazer e continuar as suas vidas. É um trabalho que é muitas vezes ignorado, mas é de facto essencial e todos nós podemos apoiar a AIS a ajudar, a auxiliar estas raparigas, portanto, e todos nós somos desafiados a fazê-lo e no caso de Uma Yunus, de certeza que ela irá precisar de muita ajuda para poder refazer a sua vida. Obrigado, Catarina. Vamos então agora para a Nigéria. É outro continente, é outro país, mas é de alguma forma a mesma realidade da perseguição aos cristãos. Vamos falar da Nigéria porque temos um testemunho de um sacerdote sobre um ataque. Na verdade, foi um verdadeiro massacre que aconteceu na sua paróquia no dia 21 de julho. Catarina, vamos contar aos nossos telespectadores o que é que aconteceu. Bom, Paulo, foi um ataque por homens armados à aldeia de Kunkundaji e, segundo o padre Sam Ebut, portanto, da Sociedade das Missões Africanas, morreram 21 pessoas, quase todos jovens, 17 foram assassinados logo e outros 4 morreram a caminho do hospital, ou já mesmo no hospital. Ao todo, Paulo, foram de facto 21 cristãos mortos no passado dia 21 de julho. O padre Ebut diz que este massacre nesta aldeia, nesta paróquia, foi apenas mais um episódio da violência descontrolada dos grupos armados nesta região norte da Nigéria. Importa aqui recordar e sublinhar isso para os nossos telespectadores que o Boko Haram, um grupo terrorista jihadista, é um dos principais responsáveis por toda esta onda de violência que está a acontecer no norte da Nigéria e que atinge profundamente as comunidades cristãs. Segundo dados das Nações Unidas, nos últimos 10 anos, o Boko Haram começou a atuar em 2009, nos últimos 10 anos, calcula-se que mais de 36 mil pessoas, eu volto a sublinhar, mais de 36 mil pessoas foram assassinadas pelo Boko Haram e mais de 2 milhões foram obrigados a fugir, são agora deslocados internos por causa da violência, por causa da ameaça deste grupo jihadista. O padre Sam Ebut, de que estamos a falar, descreveu-nos um cenário de violência e de terror contínua sobre estas populações. Sim, o padre Sam Ebut, que é responsável pela promoção das vocações na diocese de Kafanchan, lembra as inúmeras vezes que já teve de sepultar os seus paroquianos, vítimas da barbárie. Portanto, ele diz-nos que desde há 4 anos que enterra regularmente os fiéis da sua paróquia, vítimas de ataques e vítimas desta violência terrorista. Bom, os cristãos sentem-se de facto ameaçados nestes ataques. É como se eles estivessem marcados, como se as suas casas estivessem assinaladas precisamente para serem alvo da fúria destes grupos jihadistas. O testemunho deste sacerdote, infelizmente, temos apenas, digamos, o texto da sua declaração, não há nenhum registro vídeo desta entrevista que ele concedeu à Fundação AIS, mas este testemunho é muito importante e por isso estamos aqui a abordá-lo aos nossos telespectadores, porque atesta uma realidade que tem passado essencialmente despercebida aos olhos do mundo. Sim, e é por isso também que contamos todas estas histórias sobre a Igreja perseguida, da Igreja perseguida. É que o mundo parece não querer ver de facto estas tragédias, parece querer ignorar o que se passa no mundo com os cristãos que são vítimas de ataques, de violências, de abusos, e o Padre Ebut, no entanto, é de facto um verdadeiro resistente, Paulo. Portanto, a comunidade tem estado sob o ataque, mas ele está presente e disse-nos que o sangue dos mártires da sua paróquia, da sua aldeia, não serão em vão. E, portanto, isto deve-nos também levar a pensar, Paulo, e deve-nos fazer mobilizar ainda mais no apoio a esta Igreja perseguida, a esta comunidade cristã que tanto sofre no mundo. Estamos a falar de ataques, de uma violência, por vezes desmesurada, contra as comunidades cristãs, neste caso na Nigéria, no norte do país. Ataques que atingem pessoas normais, pessoas como eu, como os nossos telespectadores. Vamos agora a um caso concreto. A uma história, digamos, de um sobrevivente, neste caso de uma sobrevivente desta violência. Vamos contar a história de Sarah Joanna, contada pela sua melhor amiga, Patience John. É uma história trágica, mas que é também um sinal de que o amor
é mais forte do que o ódio, a fé é mais forte do que o medo. Veja esta história com atenção. Seven years ago, Sarah Johanna was my best friend. I met with Sarah since in secondary school. We sang together till the day she died. I spent time with Sarah in so many ways. We laughed together. We practiced with Sarah in the church and outside the church. We walk on the road, practicing, singing. On that fateful Sunday, the 28th of October 2012, we left our houses so happily to come to the church as usual to celebrate Mass. Immediately after sharing the peace, the suicide bomber hit the church. We didn't finish the song. Some people crying, people shouting. All I could see on my body was blood. And I lost one of my eye. And because of that day, I have scars that will remain in my body forever. There's nothing to be ashamed of, because whenever I see myself, when I look at my face in the mirror, I say, God, you know all. Sarah died in my presence. Four of our choristers were dead. We lost them. They didn't die in vain. When I remember that you died for me, my heart leaps for joy, for there's none like you. And so every day I think about Sarah in my life. I hear her voice. Each time I think about her, all I could say is she died because of her faith. When people see us, see the scars, see what we have been passing through, they think we'll be discouraged. I, in particular, I can never be discouraged. Rather, I will be encouraged. Vamos agora até à Síria, um país que tem vivido tempos muito duros, muito difíceis por causa da guerra. Uma guerra que começou em março de 2011. Calcula-se que haverá na Síria cerca de 100 mil pessoas que estão desaparecidas. Não se sabe onde se encontram, não se sabe como estão. Falamos deste número, destes 100 mil desaparecidos, por causa Catarina, de uma entrevista do cardeal Mário Zenari, que é o núncio apostólico de Damasco, à Vatican News. Sim, o cardeal Zenari lembrou então a existência destas pessoas desaparecidas, contando com os dados das Nações Unidas, e disse que são cerca de 100 mil as pessoas desaparecidas, das quais nada se sabe. E entre essas pessoas, o núncio apostólico recordou que existem alguns bispos e sacerdotes. Sim, o cardeal lembrou que continuam desaparecidos pelo menos 2 bispos, os metropolitanos ortodoxos de Alepo, e 3 sacerdotes, incluindo um italiano, o padre Paolo Dalloglio, dos quais nada se sabe há 7 anos. O cardeal Zenari referiu esses cristãos desaparecidos como exemplo também do trabalho que tem que ser desenvolvido para procurar libertar pessoas que se sabe que estarão eventualmente detidas. Exato, Paulo, e esse é um ponto muito importante. Portanto, o núncio apostólico em Damasco afirmou a necessidade e que, com a mediação da comunidade internacional, se desbloquear esta situação, referindo que é preciso ter, de facto, atenção ao aspecto humanitário, dada a grave situação em que se encontrarão muitos presos e muitas das pessoas que são dadas como desaparecidas. Muito curiosamente, os exemplos dados pelo núncio apostólico em Damasco figuram na campanha deste ano da Fundação AIS
a campanha da Quaresma, Mártires e Heróis da Fé. Bom, muito rapidamente, Catarina, para os nossos telespectadores, vamos recordar em linhas gerais a história destes bispos e deste sacerdote. Claro, Paulo. Portanto, entre os mais de 40 cristãos, ou casos de cristãos recordados pela ajuda à Igreja que sofre na Quaresma deste ano, estão de facto o bispo Ioana Ibrahim, o arcebispo Bulus Yazidi e ainda o padre Apolo. Portanto, os dois bispos foram raptados em abril de 2013, a cerca de 10 km de Damasco. E desde então, portanto, há mais de 7 anos, que se desconhece por completo onde estes dois bispos estarão. O outro caso é o padre italiano. Sim, é o padre Paolo Dalloglio. Foi raptado em Raqqa por jihadistas do Daesh em julho de 2013. Portanto, o padre Paolo estava empenhado na libertação de um grupo de prisioneiros. E desde então, desde que foi raptado, também se desconhece por completo o seu paradeiro. Desconhece-se o paradeiro destes padres, destes bispos, no conjunto desconhece-se o paradeiro a mais de cerca de 100 mil pessoas. São todos eles vítimas da guerra, tal como todas as famílias, todas as pessoas que perderam entes queridos ou que ficaram feridas por causa desta guerra, que eu recordo começou em março de 2011. São histórias dramáticas que importa não esquecer. Vamos agora conhecer um destes casos, uma destas histórias. É a história de Rasha Drazi. Ela tem 2 filhos e é viúva. Como ela nos vai agora contar na sua história, a sua própria sobrevivência contou com muito da ajuda disponibilizada precisamente pela Fundação AIS. أنا اسمي رشا دريزي، حاليا عايشة بالقرية الدغلي بوادي النصارى بعد ما تهجرنا من الشام، أرملة وعندي ولدين. بال 2012 تقريبا بآخر 2012 اجينا لهون. صار يشتغل على سيارة منتج القذائف المشاكل اللي كانت تصير بالمنطقة. بأثناء شغله على السيارة صار معه التفجير وتوفى. كأنه عنده ولدين هو شيء كتير صعب بالوقت اللي ما في شيء، ما في منتوج، ما في مورد، ما في حدا يرد. المساعد يلي عم تجيني من الACN هي الشيء اللي أنا عايشة عليه أنا والأولاد، ما في شيء ثاني. أولادي عم يروحوا على المدرسة بشكل مستمر وما قطعوا عن المدرسة أبداً. ميشيل بصف السادس، راشيل بصف الثالث، هن من الأطفال المميزين بالمدرسة كدراسة. أكيد بعلم أولادي الإيمان بالله، الإيمان هو اللي مثبتنا لهلا. بحب أقول لكل الناس اللي هي عم تتبرع واللي عم تقدم هاي المشاريع إنه هي هاي المشاريع هي بنية حياة، وأنا وحدة منهم، أنا وأولادي. شكرا. Vamos agora até ao Canadá, ao encontro de Asia Bibi. Asia Bibi é uma mulher que é símbolo em todo o mundo da luta pela liberdade religiosa no Paquistão, que é o seu país, mas também da luta e é um símbolo da aplicação da iníqua lei da blasfémia, que permitiu, no caso concreto dela, por exemplo, recordemos-lo, estar presa, ela esteve presa quase uma década, foi condenada à morte por blasfémia, por ter bebido um copo de água de um poço, apenas por causa disso. Entretanto, ela foi libertada, vive agora no Canadá e recentemente a Fundação AIS falou com ela. É uma entrevista muitíssimo importante para ajudar a compreender não só o que ela passou, mas também para ajudar a compreender o seu testemunho nesta luta, neste processo pela libertação dos cristãos que estão a ser vítimas desta opressão religiosa no seu país, no Paquistão. Ela falou com Alessandro Monteduro, que é o diretor da Fundação AIS em Itália. E o Alessandro fez-lhe várias perguntas. Hoje vamos ver a resposta dela a 2 perguntas concretas que eu tenho a certeza que os nossos telespectadores também gostariam de fazer à Asia Bibi, caso estivessem com elas. Uma delas é qual é que é a importância da oração na sua vida. Ela passou quase uma década na cadeia. Qual é a importância da oração na vida de Asia Bibi? E qual é a importância que ela atribui à sua relação com o Santo Padre? Vamos agora conferir então a pergunta e a resposta de Asia Bibi.
Per un cristiano perseguitato, quanto è importante la preghiera e il legame con il Papa. La preghiera è il modo di relazionarsi con Dio e nel Vangelo c'è scritto, Gesù lo dice, che chiunque mi seguirà sarà perseguitato. Per cui, per rimanere forti nella fede, la preghiera è necessaria. Io ho 2 coroncine donate dal Santo Padre perché Ashik ed Eisham avevano la loro e una era stata data per me. Una è rimasta in Pakistan e l'altra è ancora con me e ogni giorno recito il rosario per la fede e per i perseguitati in Pakistan. Ringrazio il Santo Padre Francesco e Papa Benedetto che è intervenuto per me e ringrazio voi di aiuto alla Chiesa che soffre e anche tanti altri italiani che hanno pregato per me. Agora vamos até à China, mais concretamente vamos até à Diocese de Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação, que nos vai pôr a par do que de mais relevante aconteceu nos últimos dias nesta Diocese, que é a única em toda a China onde ainda se fala e reza oficialmente em português. O Monsenhor Ante Josic, há dias ordenado bispo no seu país natal, a Croácia, foi durante uma década chefe da missão da Santa Sé em Hong Kong. O secretário de Estado da Santa Sé, Dom Pedro Parolin, que presidiu a ordenação do agora bispo Dom Ante Josic, deu a este uma nova missão, ocupar o cargo de núncio apostólico na Bielorrússia, que, como é sabido, vive dias de enorme tensão. Trata-se de mais um difícil desafio para Dom Ante Josic, que depois de ter lidado com algumas tensões entre a Diocese e o governo de Hong Kong, tido, ao que se julga, uma palavra a dizer no processo que culminou na assinatura do acordo provisório para a nomeação dos bispos entre a Santa Sé e a China, e sempre ter acompanhado de perto o dia-a-dia da Diocese de Macau, tem agora a hercúlea tarefa de normalizar as relações entre o país liderado por Alexander Lukashenko e o Vaticano. Recorde-se que no passado dia 31 de agosto, as autoridades bielorrussas impediram o arcebispo da Diocese de Minsk, Dom Tadeusz Kondrosiewicz, de regressar ao país após uma breve deslocação à Polónia. Entretanto, já houve esforços no sentido de desbloquear a situação, inclusivamente levados a cabo pelo secretário para as relações com os Estados da Santa Sé, o arcebispo Dom Paul Richard Gallagher. Mas o impasse mantém-se. Embora seja já bastante conhecido em alguns meios, principalmente no papel que desempenhou em Hong Kong e por arrasto em Macau e na China continental, Dom Ante Josic é um nome a registar, mas não seja porque faz parte da nova geração de diplomatas da Santa Sé, cujo princípio orientador da sua ação é o de uma maior intervenção, especialmente nos países que estão na tal periferia do mundo, como lhe chama o Papa Francisco, que vive arredada dos principais centros de decisão política e pouco usufrui do melhor que o mundo vai alcançando em termos humanos e económicos. E assim, com José Miguel Encarnação, chegamos praticamente ao fim da primeira parte do nosso programa. Nós vamos para um breve intervalo, mas deixe ficar por aí porque na segunda parte vamos falar de campanhas de solidariedade, campanhas muito importantes de solidariedade para com a Igreja perseguida no mundo e também de uma campanha de oração que eu tenho a certeza vai mobilizá-lo também assim que nos está a acompanhar aqui na TV Canção Nova. Deixe ficar por aí, é um brevíssimo intervalo. Até já. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, aqui na TV Canção Nova. Via Skype comigo está a Catarina Martins Betancourt, a diretora da AIS em Portugal. Moçambique é um país que está no centro das preocupações da Fundação AIS há já bastante tempo, e tudo por causa de ataques de grupos armados, de grupos, alguns deles que reivindicam pertencer ao movimento jihadista, ao Daesh, e que têm estado a sobressaltar a região norte de Moçambique, a província de Cabo Delgado. A violência é desmesurada, o número de mortos ultrapassa já 1000, fala-se em 1500 mortos potencialmente, e há mais de 250 mil deslocados. Mais de 250 mil pessoas tiveram de fugir para salvar as próprias vidas e agora dependem da solidariedade de instituições como, por exemplo, a Fundação AIS. Mas não só, há outras instituições, há outros organismos da própria Igreja que estão atentos àquilo que se passa em Cabo Delgado e que lançaram também campanhas de solidariedade.
como é o caso, por exemplo, da Arquidiocese de Braga. Desidero inoltre ribadire la mia vicinanza alla popolazione di Cabo Delgado, nel nord del Mozambico, che sta soffrendo a causa del terrorismo internazionale. Olá, irmãos e irmãs. Eu sou Luiz Fernando Lisboa, bispo da Diocese de Pemba, no norte de Moçambique. A nossa província de Cabo Delgado está passando momentos muito difíceis, uma guerra que já dura 3 anos, que já vitimou mais de 1.200 pessoas e que tem nesse momento mais de 250 mil deslocados. A igreja está tentando fazer a sua parte, ajudando essas pessoas. Nós contamos convosco, com a vossa oração, com a vossa solidariedade para ajudarmos esses nossos irmãos e irmãs, juntos por Cabo Delgado. Ninguém ignora a situação dramática que se vive na província de Cabo Delgado, ou seja, na Diocese de Pemba. Mas é por isso que neste momento, um momento dramático para aquelas populações, que eu deixo ficar aqui o meu apelo, para que sejamos generosos e manifestemos o nosso sentido de compromisso, para que aquele povo irmão possa ter uma vida mais digna e mais feliz. Seja solidário, juntos por Cabo Delgado. No ano passado tive a oportunidade de conhecer e visitar a província de Cabo Delgado. Isto aconteceu na sequência dos ciclones Kenneth e Idai, mas neste momento existe uma outra calamidade que se chama terrorismo. Sinto que é nosso dever, de todos nós, ajudarmos os refugiados que não param de chegar a Pemba, através também da Cáritas Diocesana de Pemba. Por isso, sejam solidários, juntos por Cabo Delgado. Seja solidário, juntos por Cabo Delgado. Ser solidario, juntos por Cabo Delgado. Soyez solidaires tous ensemble por Cabo Delgado. Sii solidario, tutti insieme per Cabo Delgado. Be supportive, together for Cabo Delgado. Seid solidarisch, gemeinsam für Cabo Delgado. Let us come together and support Cabo Delgado. Sé solidario, todos juntos por Cabo Delgado. Let's join forces to help Cabo Delgado. Seja solidário, juntos por Cabo Delgado. Outro país que concentra a atenção e as preocupações da Fundação AIS é o Líbano. Uma equipa da Fundação AIS, nossos colegas, estiveram recentemente no Líbano, numa visita de trabalho, e mal chegaram, Catarina, eles publicaram logo um relatório, escreveram um relatório que é muito importante para perceber-se
o que se passa neste país. Sim, claro, Paulo. Portanto, Reinhard Bax esteve no Líbano entre os dias 7 e 16 de setembro a liderar uma equipa internacional da AIS e mal chegou apresentou, evidentemente, um relatório, um primeiro relatório. Portanto, a principal conclusão, Paulo, é que a nossa ajuda tem de continuar, pois a situação que se vive no Líbano é, de facto, muito trágica. Bom, o Líbano atravessa uma profunda crise política e económica desde há anos e as pessoas estão a tentar sobreviver no dia-a-dia. É de facto dramático aquilo que se passa no Líbano, isto apesar de muitas vezes esta situação não ser refletida, digamos assim, na imprensa internacional, na maior parte dos países, os telejornais, os jornais não falam daquilo que se passa no Líbano, mas nós falamos desta situação aqui em Igreja no Mundo. E sobreviver, podemos dizer que é mesmo a palavra de ordem para a maioria da população. Uma situação que se agravou, Catarina, depois daquela violentíssima explosão no porto de Beirute no dia 4 de agosto. Sim, tudo piorou. Portanto, a 4 de agosto, ou o dia 4 de agosto, irá ficar na memória de todos como esta data trágica que encurralou milhares de famílias para uma pobreza ainda mais acentuada. Portanto, além disso, os estragos foram brutais e esta equipa da AIS teve a possibilidade também de visitar dezenas de igrejas, de conventos, mosteiros e outros edifícios pertencentes à comunidade cristã e que ficaram gravemente danificados com as explosões e que agora temos de facto de ajudar a recuperar ou mesmo reconstruir, Paulo. Podemos dizer, Catarina, e faço essa pergunta, obviamente, a ajuda da Fundação AIS está a revelar-se crucial para o apoio a estas famílias, a estes cristãos de Beirute. Sim, sem dúvida alguma, Paulo. Portanto, além do apoio direto que está a ser dado a nível da alimentação, e, por exemplo, esta campanha que a AIS tem neste momento a decorrer representa também este sinal de solidariedade da Igreja Universal para com uma comunidade tão fragilizada e que desempenha, apesar disto, um papel crucial na realidade, na complexa realidade do Médio Oriente. Estamos a falar do Líbano, estamos a falar de uma campanha de solidariedade a nível internacional da Fundação AIS e também aqui, claro, em Portugal. Uma campanha que foi decidida logo após a tal explosão no porto de Beirute, no dia 4 de agosto. E eu recordo que, consequência direta desta explosão, mais de 180 pessoas perderam a vida e mais de 6.500 ficaram feridas. E há um número gigantesco de pessoas, de famílias, que ficaram sem casa, ficaram na situação de sem abrigo. Catarina, exatamente o que é que se pretende então com esta campanha da Fundação AIS? Nós queremos ajudar as pessoas que estão numa situação trágica. Aliás, mal se soube da explosão, a Fundação AIS disponibilizou logo de imediato uma primeira ajuda de emergência no valor de 250 mil euros e esta verba destina-se a apoiar mais de 5 mil famílias com cabazes alimentares. E esses cabazes alimentares da Fundação AIS contêm o quê? Bom, Paulo, são alimentos como lentilhas, grão, feijão, arroz, bulgur, queijo pasteurizado, leite e ainda açúcar. Eu repito, Paulo, esta é uma ajuda de emergência e todos os dias chegam-nos relatos de pessoas, de famílias que têm de procurar comida no lixo, pois já não têm dinheiro para mais nada. E nós somos, de facto, a sua esperança, nós somos a única esperança neste momento. Muito bem, e para quem nos está a seguir pela televisão e que queira colaborar nesta campanha, que é urgente, esta campanha de solidariedade para com o Líbano, precisa fazer o quê? Como eu digo tantas vezes aqui nos nossos programas, Paulo, é preciso apenas a nossa boa vontade. E por isso, para colaborar connosco, para colaborar concretamente nesta campanha de ajuda ao Líbano, eu peço-lhe que quem nos está a ver neste momento, que nos ligue para o nosso telefone que está a passar neste momento e para a nossa, ou através da nossa página de internet e tem toda a informação que necessita para poder ajudar. E, portanto, é nestes momentos de crise que nós vemos a nossa solidariedade, é nestes momentos de crise que nós vemos a nossa capacidade de ajudar o outro. Portanto, eu lembro que cada cabaz alimentar que estamos neste momento a proporcionar a cada família do Líbano custa 42 euros e procura de facto ser uma ajuda preciosa para quem tem neste momento os frigoríficos e as prateleiras da despensa completamente vazios. Muito bem, agora mesmo a fechar o nosso programa vamos falar de oração. A Fundação AIS vai lançar, ou melhor, está a lançar, já lançou uma enorme corrente de oração pelos cristãos perseguidos. A ideia, Catarina, é rezar o terço sem qualquer interrupção durante o mês de outubro
E para isso nós precisamos de contar com a ajuda de dezenas ou de centenas até de pessoas. É isso, Catarina? É precisamente isso, Paulo. Portanto, vamos todos rezar o terço neste mês de outubro sem parar, portanto, 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante os 31 dias do mês de outubro. Iremos rezar, então, pela paz no mundo, pelos cristãos perseguidos e pelo fim da pandemia. Eu tenho a certeza que todos os que nos estão a ver neste momento lá em casa irão aderir e irão juntar-se a nós nesta grande corrente de oração. Bom, podemos dizer que rezar pelos cristãos perseguidos é rezar pela elite da Igreja. Sim, eles são de facto a elite da Igreja. Era uma expressão, é uma forma, uma frase muito feliz do nosso fundador, o padre Werenfried van Straten. Portanto, os cristãos perseguidos, que estão então no centro da nossa missão enquanto instituição, vão então ser lembrados durante este mês de outubro de uma forma muito particular e com esta jornada ininterrupta do terço. Portanto, esta é também uma forma de assinalarmos os 25 anos da nossa presença em Portugal, data que iremos celebrar já no próximo dia 13 de outubro. Bom, esta é a segunda vez este ano que a Fundação AIS convoca os portugueses para rezarem por uma causa comum. Sim, é verdade, Paulo. Portanto, já em abril a Fundação AIS uniu-se nesta oração non-stop do terço com a paróquia de São Tiago de Almada pelo fim da pandemia do coronavírus. Bom, já que estamos a falar em oração, fica aqui também essa nota, digamos, essa nota de agenda e também de mobilização para as crianças, porque no próximo dia 18 de outubro, volto a sublinhar, 18 de outubro, a Fundação AIS vai voltar a desenvolver essa iniciativa que é 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz, dia 18 de outubro. É uma iniciativa que terá uma vez mais o epicentro em Portugal, com a adesão do Santuário de Fátima, em que na Capelinha das Aparições iremos rezar com um grupo de crianças, também por esta intenção da paz no mundo, cumprindo assim desta forma também o pedido, o desejo expresso de Nossa Senhora aos 3 pastorinhos. Portanto, temos aqui vários convites para os nossos telespectadores. É bom apontar, digamos assim, é aquilo que a Fundação AIS procura de todos os portugueses. Por um lado, temos esta campanha de oração ininterrupta do terço pelos cristãos perseguidos para todo o mês de outubro, e por outro lado temos no dia 18 de outubro essa iniciativa, 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz. É isso mesmo, Paulo, e eu gostaria de facto de convidar todos os portugueses para estes momentos de oração neste mês tão especial para a Fundação AIS aqui em Portugal. Portanto, todos poderemos oferecer um pouco do nosso tempo, portanto, são blocos de 30 minutos, portanto, 30 minutos por dia, em que podemos rezar e devemos rezar pela paz no mundo, pelos cristãos perseguidos e também pelo fim da pandemia. Portanto, rezar é gratuito e por isso, onde quer que nós estejamos, no nosso carro, a caminho de casa, da escola, do trabalho, o essencial ou o importante neste momento é de facto rezar o terço com estas intenções e por isso peço a todos os que nos estão a ver neste momento que nos ajudem a divulgar esta corrente de oração e que também adiram a esta grande corrente de oração para que juntos possamos rezar por estas intenções e tenho a certeza, Paulo, que todos juntos seremos seguramente bem mais fortes. Obrigado, Catarina. Quem aceitou logo este desafio da Fundação AIS foi o padre Marco Luís, o pároco de São Tiago de Almada e que foi o mentor da tal jornada de oração do mês de abril e de maio. O mês de outubro é o mês do Rosário. Nossa Senhora pediu para rezarmos o terço todos os dias e no mês de outubro celebramos Nossa Senhora do Rosário, na Batalha de Lepanto, e celebramos o aniversário da última aparição em Fátima com este pedido renovado mais uma vez de Nossa Senhora para rezarmos o terço todos os dias. Outubro é também o mês de aniversário da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre em Portugal. Foi há 25 anos que chegou a Portugal a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Neste sentido, que bom acolher este convite de Nossa Senhora, este convite da Igreja, este convite da Fundação para rezarmos o terço todos os dias e rezá-lo de uma forma mais intensa. Nesta cadeia ininterrupta de oração do terço, pela liberdade religiosa, pelo fim da pandemia, por todos aqueles que são perseguidos por causa da sua fé. E esta perseguição já não é no panorama internacional algo que seja longínquo, é algo tão próximo de nós, também aqui em Portugal. Faz todo o sentido rezarmos o rosário, implicarmos-nos no bloco de oração que podemos escolher para, na força da oração, se alcance a vitória da paz, a vitória do fim desta pandemia, a vitória da liberdade religiosa, que nem a pandemia pode ser motivo para que não exista, seja nos países mais longínquos, do Médio Oriente, na África,
na América, mas também na Europa, também já no nosso país, com tantas expressões que precisamos. Nossa Senhora convida-te a rezar o terço todos os dias. Nossa Senhora convida-te a fazer parte desta cadeia ininterrupta de oração que a Fundação Ajuda a Igreja que Sofre vai dinamizar, está a dinamizar. Eu aceito. E tu? Foi o padre Marco Luís a dizer presente a esta iniciativa de oração, a esta iniciativa que é uma corrente de oração non-stop, portanto, sem qualquer paragem, sempre ininterruptamente, de oração do terço pelos cristãos perseguidos em todo o mundo. Um desafio, Catarina, que é obviamente também extensível a todos os nossos telespectadores. Claro, Paulo, a todos mesmo. Portanto, peço a cada um dos nossos telespectadores neste momento para contactar a Fundação AIS, dizer ou saber como é que pode juntar a esta grande corrente de oração pela paz, pelos cristãos perseguidos e pelo fim da pandemia. Nós vamos precisar de muitos para podermos rezar ininterruptamente então o terço 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 31 dias de outubro. Por isso, contactem-nos pelos nossos contactos que estão a passar neste momento e digam qual o bloco de 30 minutos que estão disponíveis para poderem rezar por estas intenções e fico, desde já, à vossa espera e que possam assim aderir então a esta grande corrente de oração. Há pouco fizemos referência ao dia 13 de outubro, a data em que se assinala o início da presença da Fundação AIS aqui em Portugal. Uma data que não passou despercebida ao próprio Presidente da República, que fez questão de gravar uma mensagem em vídeo de agradecimento pelo trabalho da Fundação AIS ao longo destes 25 anos no nosso país. Uma palavra muito breve, mas muito amiga e muito justa à Fundação Ajuda a Igreja que Sofre. É uma fundação de criação pontifícia, é uma fundação que trabalha em todo o mundo, mas também está presente em Portugal e por isso é que o Presidente da República Portuguesa tem uma palavra a dizer sobre esta fundação. Em todo o mundo defende, como em Portugal, a liberdade religiosa. Em Portugal isso é bem-vindo, porque a Constituição não prevê que haja uma igreja do Estado. O Estado não é confessional. Nesse sentido, está aberto à liberdade religiosa. Mais do que isso, deve promover a liberdade religiosa. E promover a liberdade religiosa significa, nomeadamente, promover também a liberdade daqueles que não professam qualquer religião. Todos eles entram num conceito amplo de ecumenismo. Pessoalmente, conhecendo esta fundação, junto ainda uma nota que tem a ver com a sua presença nos meios mais carenciados, socialmente mais dependentes e, por outro lado, na sua abertura de espírito às causas humanitárias, sociais, ligadas às dependências na cultura, no ensino, na economia, mas também no trabalho. Tudo isso tem a ver com a liberdade religiosa. As liberdades não são realidades abstratas. São realidades que respeitam a pessoas de carne e osso. E que não são divisíveis. Não há uma divisão entre o homem ou a mulher que exerce a liberdade pessoal ou a liberdade política ou a liberdade religiosa e o homem ou a mulher que exerce ou deve poder exercer a liberdade económica, social e cultural. Fica aqui, portanto, a minha palavra de gratidão, que tem um toque pessoal, mas é sobretudo institucional. Em nome da República Portuguesa, agradecer a uma instituição que
de forma desinteressada, tem contribuído para aprofundar a democracia em todos os seus sentidos em Portugal. E com esta palavra muito justa e muito amiga do Presidente da República para com a Fundação AIS, para todos os que trabalham, todos os colaboradores, todos os benfeitores da Fundação AIS em Portugal, chegamos ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim do nosso programa. Resta-me agradecer uma vez mais a participação da Catarina Martins de Betancourt no programa. E quanto a si, já sabe, espero por si aí na próxima semana. Espero por si. Até lá, se Deus quiser.